Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Teoria Literária, do Departamento de Ciência da Literatura. Estamos continuando as nossas aulas de Teoria Literária 1. E nós vamos agora entrar numa determinada questão, que é a questão da utilidade da literatura. Mas antes de entrar nesse mérito, eu queria comentar sobre aquele conceito da aula passada chamado constelação, né? Nas aulas passadas, a gente fez todo um percurso em torno de uma narrativa memorialística do Murilo Mendes sobre o professor dele de francês, né? O professor que introduziu ele na literatura. E nós percebemos diversos elementos, nós fomos explorando diversos elementos do texto, né? Primeiro, a comparação de um professor com o outro, né? Do professor francês, que era mais didático e mais estrito na língua, e esse que era professor de francês, era cozinheiro, né? E esse era o verdadeiro poeta, o poeta do ensino. Né? Aí depois aparece mais ou menos a série de acontecimentos que vai levar ele a tomar aula particular com o professor. Aí mostra ele na casa do professor, fala da casa, né, das mulheres em torno, o piano, e aí fala da conversa dele política com o professor, como o professor fez uma espécie de iniciação à política, né, para o Murilo Mendes. E aí, assim, aquilo que talvez nos interesse mais é que ele procura mostrar aquilo que o professor falou sobre literatura. Então e aí ele fala de diversos momentos históricos da história da literatura francesa, né? Ele fala do momento, uma espécie assim de renascimento literário, né? Da literatura francesa, assim, os poetas fundadores, né, da lírica literária francesa, Ronsard e tal. Aí depois ele fala dos neoclássicos, dos grandes dramaturgos, né? E depois ele coloca os grandes nomes do século XIX, né? Flaubert, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. E aí, assim, ele chama esses diferentes momentos de constelações. Ele não necessariamente que ele coloca nessa ordem. Eu é que estou botando uma ordem aqui cronológica, né? Enfim, século XVI, o outro século XV, XVI, o primeiro, o segundo no século XVII e depois o do século XIX. Né? E aí ele faz todo um jogo que a gente analisou com minúcia, né, para entender um jogo de ligação, de nexo entre os nomes. Né, um nome relativo ao contexto neotestamentário, né, as Três Marias, assim, contexto bíblico, né? Depois, esse mesmo nome, essas mesmas palavras criam uma nova palavra, né? Relacionada a um conceito astronômico, né?
É um asterismo, né, de 3 estrelas. Depois ele fala de Mariazinhas, que é a maneira como uma flor de Minas é nomeada. E aí você tem um jogo, você tem um jogo de relações de nomes entre essas coisas que estão ligadas a essas constelações de poetas, né? Então você vê, e aí eu procurei mostrar para vocês que isso montou, o Murilo Mendes montou uma rede, né, de sentidos, uma rede de sentidos dentro do texto literário dele, né? Então, assim, o conceito de constelação ele propõe para a gente pensar um objeto a partir de uma rede de conceitos. Foi isso que eu coloquei, né? Mas uma coisa que precisa ficar clara é que o texto literário ele é um objeto complexo. Mesmo isso se ele for escrito por um bom escritor, obviamente, né? Estamos falando do Murilo Mendes, um dos maiores poetas do Brasil do século XX. Então, você vê, mesmo um texto de mais ou menos de 4 páginas, né? Mesmo um texto curto, memorialístico, um texto que fala sobre a vida pessoal dele, em que ele nem teve assim muita ambição em relação a esse texto. Esse texto não é um texto assim que vai ser comentado pela crítica de Murilo Mendes, entendeu? É claro que eu é que peguei esse texto aqui e fiquei esmiuçando, mas normalmente as pessoas não fazem isso com esse texto, entendeu? Esse livro Idade do Serrote, ele não é dos mais importantes do Murilo Mendes, né? E mesmo assim, mesmo sendo assim, só um fragmento de um livro e que assim não vai ser, entendeu, o ponto máximo da obra desse poeta, e sendo de um tamanho bem curto, né? Mesmo assim, ele produz uma série de relações entre as coisas, entendeu? Em que a gente viu a complexidade que toma, né? Bem, por isso eu tive que apresentar o conceito de constelação, né? Que é um conceito, enfim, da filosofia e da teoria literária, né, para lidar com objetos complexos como esse que eu apresentei, como esse escrito do Murilo Mendes, certo? Bem, então, aí eu coloquei para vocês um trecho, né, um trecho que eu gostaria de explicar, eu queria que fosse claro, estivesse claro. Isso aqui é um livro, né? É um livro sobre estética. Estética não no sentido, aqui não está no sentido de estética de salão, entendeu? Masculino e feminino. No passado a gente imaginava que era só feminino, mas é masculino também. Não é no sentido assim de embelezamento do corpo, tá? Estética não é nesse sentido que a gente está colocando aqui. Esse livro é sobre uma área da filosofia que se chama estética, que originalmente ela servia para pensar sobre o belo, assim, como que a filosofia pensa o belo. É a área da filosofia que trata das questões estéticas, quer dizer, as questões sensíveis, tá? Da sensibilidade, né? E nesse caso, o conceito principal dessa área da filosofia no início dela foi o belo, né? Quer dizer, o que torna uma configuração sensível bela, né? Era essa a questão
tá? Dessa área da filosofia. Só que ela no início ela também foi pensada a respeito do belo natural, tá? Quer dizer, da natureza, como que a natureza apresenta objetos belos, uma flor, né? Uma montanha, né? O céu, as nuvens no céu, pôr do sol, entendeu? Crepúsculo, a aurora, tá? Esse tipo de coisa, sim. Uma paisagem, entendeu? O horizonte do mar, entendeu? Visto no mirante, numa montanha, né? O belo ou o sublime eram dois grandes conceitos da estética, né? E essa área da filosofia, que se chama estética, que apareceu basicamente na segunda metade do século XVIII, tá? Essa área é, digamos, uma das mães ou pais, se vocês quiserem, da teoria literária, tá? Então é uma área importante para a gente. E esse livro que eu apresentei aqui para vocês, que eu estou apresentando para vocês, é um livro sobre estética, ok? Esse sujeito, Terry Eagleton, ele é um teórico da literatura. Ele é um teórico literário, tá? Americano. Desculpa, o inglês. Né? Terry Eagleton é inglês. Bem, então, esse sujeito aqui, ele escreveu esse livro chamado Ideologia da Estética. Tá? E eu, inclusive, me preocupei aqui em mostrar para vocês que o original é de 1990 e a tradução em língua portuguesa é de 93. Tá? Bem, e aí, um dos capítulos desse livro é sobre um outro teórico, um grande teórico da literatura, que vocês vão, se vocês seguirem o nosso curso e atravessarem os períodos, como todos nós queremos que vocês atravessem e que vocês se sintam animados no nosso curso de letras, né? Se vocês seguirem nessa direção, vocês vão ouvir falar muito deles e vocês vão estudar esse sujeito, que se chama Walter Benjamin, tá? Que é enfim, um grande pensador alemão, um teórico literário alemão, um filósofo, que viveu dos anos, assim, o tempo em que ele produziu foi dos anos, mais ou menos dos anos 10, 20 do século XX até os anos 40 do século XX. Ele morreu, não sabe se ele se suicidou, se ele foi assassinado. Ele morreu por causa da Segunda Guerra, né? Fugindo dos nazistas. Ele era judeu. E esse Walter Benjamin, ele tem todo um pensamento, né? uma teoria do conhecimento sobre como abordar um objeto em geral e um objeto literário em particular. Né? Ele tem um pensamento bem elaborado em relação a isso. E esse conceito de constelação vem dele e de um amigo dele, que era um pouco mais jovem do que ele, o Adorno, né? E aprendeu muito com ele e desenvolveu esse conceito de constelação também. Tá? Bem, e esse livro do Terry Eagleton, ele é um livro sobre isso que esse título, né, A Ideologia da Estética, e ele tem vários capítulos abordando diversos pensadores, então geralmente filósofos, né? Então tem um capítulo sobre Heidegger, tem um capítulo sobre Nietzsche, tem um capítulo sobre Freud, e aí tem um capítulo sobre Benjamin, para você ver a importância do Benjamin. O Benjamin, ele tem um capítulo, assim como esse livro fala de Freud, fala de Nietzsche, né? Se vocês já ouviram falar alguma coisa de filosofia, eu imagino que sim, né? Vocês sabem que Nietzsche é um pensador muito importante, né? E que
Freud também, né? Então, vocês veem a importância que o Benjamin tem, né, para a filosofia como um todo, filosofia do século XX como um todo, e para a nossa área, muito especialmente, tá? Mais do que as outras áreas, inclusive, né? Ele, de fato, ele foi um grande crítico literário, escreveu um livro que é um clássico, né, sobre Charles Baudelaire, que é esse poeta moderno que o Murilo Mendes estava falando, que a gente vai falar dele ao longo do curso também, né? Ele escreveu um livro só sobre Baudelaire, e que é um livro essencial assim, para entender poesia moderna, para entender em geral, e para entender esse fundador da poesia moderna, que é o Baudelaire, né? Você vê que às vezes é chato, né? Eu imagino que para vocês talvez seja um pouco chato, essa coisa de de um pensador ficar falando de um escritor e que um outro pensador fala de um outro pensador que fala de um escritor, né? Então, tem o Baudelaire, fundador da poesia moderna, né? Aí o Benjamin, ele escreveu um livro sobre Baudelaire, né? Aí o Terry Eagleton, entendeu? Que é um sujeito que está vivo, inclusive, né? E que escreveu esse livro, publicou em 1990. Ele escreve sobre Walter Benjamin, e ele vai falar desse livro do Baudelaire. É assim mesmo, entendeu? É assim mesmo. A gente tem que ficar acostumado com isso e a gente tem que sempre procurar se situar, né? Por isso que eu falei nas outras aulas, né, que é importante a gente sempre se situar. Qualquer texto que você leia na sua vida, né, você sempre tem que se perguntar qual é o tema desse texto, qual é o objeto desse texto, sobre o que esse texto está falando, entendeu? E aí você vai construindo, digamos, né, uma árvore de Natal, se você quiser, entendeu? Aí você vai construindo uma árvore de Natal, entendeu? Aí ele está falando disso aqui, mas isso aqui se refere a isso aqui, e também se refere a isso aqui. Então já tem 3 coisas, aí se refere a isso aqui, a isso aqui, isso aqui, isso aqui. E por aí vai. Você vai montando a sua árvore de Natal, já que estamos próximos do Natal. Então, assim, isso é constelação. Isso é constelação, né? Isso não é simplesmente um delírio, entendeu? Tem um lado poético nisso. Tem, e eu vou falar sobre isso ao decorrer do tempo. Porque isso mostra uma correlação estelar entre as coisas. E isso é poético. Isso é inevitável. Mas não é só um mero delírio e não é uma mera poesia. Não pense que a poesia é algo que a gente pode dizer que é mero, que é qualquer coisa. Não é, né? Tem uma complexidade objetiva, né? A complexidade é objetiva. E a gente precisa sempre tomar consciência dela e tratar ela com cuidado, né? Então, vocês veem, voltando ao Terry, eu estou falando do Benjamin. Então, eu coloquei esse texto aqui. Não espero que vocês leiam e entendam, não. Não se preocupem se não entenderam nada. Não importa. Não importa, né? Esse texto, ele tem uma função dentro do nosso curso. Eu não vou pedir para ninguém fazer nenhum resumo sobre esse texto, nada disso, entendeu? Mas esse texto ele vai me ajudar a pensar essa questão do conceito de correlação, que é um conceito importante aqui para a gente, tá? É para isso que serve esse texto. Quer dizer, o Terry Eagleton, ele está meio que traduzindo aquilo que o Benjamin escreveu na obra inteira em relação a essa questão, a esse conceito de constelação, tá? E o Terry Eagleton está meio que traduzindo isso, né? Bem, mas ao mesmo tempo o Terry Eagleton está pensando, tá partindo de tudo que o Benjamin escreveu. Então, o que o Eagleton escreve é muito complexo, porque o que o Benjamin escreveu já é um negócio assim complicado, né? E o Eagleton está falando da relação entre os vários livros do Benjamin. Então, é claro que por um lado fica mais complicado ainda, mas por outro lado,
ele faz uma espécie de eu vou chamar aqui com um termo que não seria muito bom, mas é, é só para ajudar vocês a entenderem, né? Ele produz uma síntese do pensamento do Benjamin e explica a importância desse conceito dentro dessa síntese da obra do Benjamin como um todo, né? Da contribuição do Benjamin como um todo. Tá? Outra coisa, se vocês se confundirem, porque às vezes eu falo Benjamin, às vezes eu falo Benjamin, né? Benjamin é como a gente fala em alemão. Tá? Mas vocês podem falar Benjamin também, não tem problema nenhum. Tá? E eu fico falando um ou outro, porque pode falar dos dois jeitos, não tem problema. Então vamos lá. Então, o Egerton, ele coloca aqui uma coisa que me interessa, né? O que me interessa basicamente é isso aqui, ó. Essas outras partes aqui não importam muito para o nosso curso, tá? Eu fiz essas anotações aqui, mas isso não importa. E o que importa é que ele fala aqui que vai aparecer na obra do Benjamin o conceito de imagem dialética, tá? E eu vou falar assim de uma maneira bem bem simples para vocês, uma coisa bem complicada que ele está dizendo aí no texto, tá? Mas eu vou colocar de uma maneira, eu vou simplificar mesmo, tá? Para ficar mais fácil para a gente, sim. A constelação é uma imagem dialética. Ok? Constelação, por que que é? Porque ela não é simplesmente você ver o conceito. O que que é o conceito? Né? Conceito, ele não é... Eu já falei que o conceito ele não é a definição da palavra no dicionário. O conceito não é uma palavra. Né? Por quê? A palavra constelação ela significa um conjunto de estrelas e tal, e tal, e tal. E ela tem uma referência à astronomia. Na astronomia ela é um conceito. Ok. E na astrologia também. Né? Tem diferenças, né, do conceito astrológico e do conceito astronômico. Né? Bem, então a palavra, na verdade, ela vem de uma ciência que era uma espécie de uma pré-ciência e tem uma ciência de verdade, né, uma ciência dura, que é a astronomia. Bem, ok. Quando você transpõe esse conceito vira um conceito filosófico, de um filósofo, esse filósofo ele está empregando essa ideia de constelação astrológica, astronômica, para um objeto que não precisa ser, que não é da astronomia ou da astrologia, entendeu? O objeto é um objeto literário, entendeu? E é engraçado, assim, o engraçado é que o Murilo Mendes ele emprega no texto literário dele no sentido, assim, mais ou menos no mesmo sentido que o Benjamin emprega na obra filosófica dele. Quer dizer, no caso do Murilo Mendes, fica parecendo que é uma espécie de uma metáfora, né? Quer dizer, constelações literárias, Racine, Corneille, né? Quer dizer, os dramaturgos lá do século XVII francês, né? La Fontaine, ele fala de La Fontaine, né? Outra constelação, Baudelaire, Nerval e Mallarmé, né? Poetas do século XIX. Né? Então, você vê, parece que ele está usando como se fosse uma metáfora. No caso do Murilo Mendes, a gente pode aceitar que isso daí é uma espécie de uma metáfora. Né? No caso do Benjamin, não é só uma metáfora, é um conceito mesmo. É um conceito. Tá? E o que significa isso? Que a palavra constelação ela tem uma ótima utilidade, ela ilumina para a gente essas correlações entre elementos dentro de um objeto.
No caso, um objeto literário. Então, quando você pega o texto do Murilo Mendes, né, e esse texto ele correlaciona flor, Três Marias, asterismo astronômico, né? O nome bíblico, né? E os escritores franceses, tal como são utilizados pelo professor dele, né? Quando ele correlaciona todas essas coisas, isso tudo, flor, elemento bíblico, asterismo, escritores franceses, professor chamando as estrelas de Mariazinhas. Isso tudo forma uma constelação. Tá? Isso tudo forma uma constelação. Esse texto literário, ele produz uma constelação de elementos. E a correlação entre esses elementos, ela é poética. Tá? Essa correlação ela é poética. Né? E o que a teoria vai fazer? O que a crítica literária vai fazer? Ela vai recompor essas correlações e vai buscar tornar elas inteligível. Aquilo que é poético e por ser poético não está interessado a se explicar, a crítica ela vai se incumbir de explicar. Entendeu? Então, o que o texto literário faz? Ele apresenta de maneira poética, se você quiser chamar de belo, pode chamar, mas às vezes não é belo, às vezes pode ser feio, entendeu? Mas é um feio trabalhado esteticamente, entendeu? Às vezes é grotesco, às vezes é monstruoso, não importa, tá? É estético, né? Tem um valor artístico, tem um trabalho artístico naquele negócio. Só que o artista ele não está interessado em se explicar. Não é para ele se explicar. Se tem uma coisa que o artista não deve fazer, é se explicar. Entendeu? Porque senão não vira arte. Aí vira outra coisa. Né? Aí vira. Entendeu? Aí vira um livro didático. Entendeu? Mas o bom artista, ele não torna as coisas claras. Ele não quer isso. Ele não pode querer isso. Né? Mas a crítica, não. A crítica, interessa a crítica poder explicar o inexplicável, entendeu? Que é uma obra de arte, né? Por isso que é tão difícil fazer crítica literária, porque você vai procurar explicar o inexplicável, é exatamente isso, tá? Bem, e aí como é que você vai fazer isso? Você vai procurar reconstruir essas correlações constelativas que estão apresentadas no texto literário. E aí, constelação é uma imagem dialética. Repito, volto da onde que eu estava. Né? A palavra, no conceito de constelação do Walter Benjamin, é uma imagem dialética. Por que é uma imagem dialética? Porque ele apresenta os conceitos não por uma mera definição abstrata. Ele apresenta conceitos que têm uma imagem. Entendeu? Então, constelação é uma imagem. Né? Estrelas que têm relação umas com as outras e criam uma forma, né? Uma espécie de um esquema, né? Astrológico, né? Em que tem e tal. No caso dele, ele pensa isso para observar esses objetos artísticos interessantes e ele encontra nesses objetos artísticos interessantes uma constelação. O que significa? Uma imagem dialética. Né? E aí a gente produziu isso. A gente viu uma imagem dialética aqui. A gente viu correlação entre Três Marias, Mariazinhas, entendeu? O bíblico, o astronômico, a história literária francesa e tal, e tal, e tal. A gente viu uma constelação se criando aqui. Né? Uma imagem dialética. Quer dizer, imagem porque você vê que tem uma relação desses elementos uns com os outros, né? E a gente pode ver isso em termos de uma espécie de um esquema, tá? Mas mais do que isso, é dialética, a imagem é dialética. Por quê? Porque aí a palavra dialética aqui, ela tá
acontecendo pelo seguinte, porque essa correlação entre os elementos, ela não é uma correlação lógica. Ela é uma correlação com elementos poéticos, então são elementos contraditórios, são elementos que não precisam ter relação lógica entre eles. Então, você vê, não existe uma relação lógica entre a Flor Mariazinha, entendeu? As Três Marias bíblicas e as Três Marias asterismo, entendeu? E três poetas do século XVII e três poetas do século XIX. Não tem relação lógica, não tem relação racional entre esses elementos. Não tem. Né? Mas é isso que é interessante. Por isso que é dialética, quer dizer, ela é uma relação entre elementos que não tem uma relação racional, mas tem uma relação dialética, contraditória entre eles. Né? E essa relação, por incrível que pareça, né, embora ela não seja racional em si, ela pode se tornar inteligível, entendeu? Porque a crítica ela pode tornar isso inteligível, ela pode tentar explicar isso. Né? Foi isso que a gente fez com esse texto do Murilo Mendes. Eu fiz isso aqui com vocês, entendeu? Eu expliquei o inexplicável. Eu expliquei aquilo que não é lógico, entendeu? Mas eu fui montando as relações entre todas essas coisas. Né? Por isso, a constelação benjaminiana ela é uma imagem dialética. Né? Então, eu espero ter explicado esse conceito aqui. Não importa muito se vocês não entenderam o que ele escreveu aqui. Tá? Esse texto é difícil mesmo. Não interessa, no final das contas. Tá? Ok. Então, e aí, ó, você vê que ele está dizendo aqui que são relações de correspondências, tá? Que se criam. Correspondências iluminadoras. Né? A imagem dialética ela cria essas correspondências iluminadoras entre as coisas. Tá? Aí ele diz aqui isso aqui. As imagens dialéticas são uma instância do que Benjamin chama uma constelação. Tema que aparece desde as primeiras páginas de seu livro sobre Trauerspiel até o póstumamente publicado Tese sobre Filosofia da História. No Método Crítico Ideal, ele escreve... a gente não precisa entender muito o que está aqui, não. Ele não está falando disso aqui, essa citação. Aquela é uma citação do livro dele sobre o drama, né, alemão, o drama trágico alemão. Tá? Então, o que interessa em tudo isso aqui que ele está dizendo, não interessa muito aqui para a gente por enquanto, mas é essa frase. As ideias são para os objetos como as constelações para as estrelas. As ideias são para os objetos como... Você vê que esse como você já tem uma analogia. Ele trabalha por analogia. As ideias são para os objetos como as constelações para as estrelas. Tá? Por quê? Porque aí o que as ideias fazem é diferente do que os conceitos fazem. Os conceitos, ele vai falar aqui também, né? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que não são nem os seus conceitos, nem suas leis. Né? É função dos conceitos agrupar os fenômenos e as divisões que aparecem no seu interior e tal, e tal, e tal. Bem, os conceitos, eles agrupam os fenômenos. Isso aqui interessa pra gente, tá? Não pensa muito no resto. O que os conceitos fazem? Eles agrupam os fenômenos. Né? Os conceitos, eles são coisas... eles servem para você ver diversos fenômenos. Né? O cientista vê diversos fenômenos acontecendo, ele pega um conceito e o conceito serve para agrupar esses fenômenos e tornar inteligível, né? a multiplicidade caótica desses fenômenos. Entendeu? Então, o conceito, ele, em termos do filósofo Kant, o conceito ele subsume, quer dizer, o conceito ele pega a multiplicidade e bota uma unidade nessa multiplicidade e uma organização. Ele meio que organiza essa multiplicidade e aí essa multiplicidade ela se torna inteligível. Né?
Ela faz parte do entendimento. Você consegue entender. Né? O que ele está dizendo aqui, né, as ideias são diferentes. A ideia é diferente. As ideias são para os objetos como as constelações para as estrelas. As ideias são como as constelações. As ideias são como as constelações. Então, as ideias, elas também agrupam. Né? As estrelas, elas estão isoladas umas das outras. A constelação, ela agrupa. Né? As estrelas pertencem umas às outras dentro de uma constelação. Né? E é isso que as ideias fazem com os objetos. Objetos, no plural. Né? Por quê? Porque as ideias, né, o que interessa aqui é que as ideias para Benjamin, elas buscam reconfigurar os elementos múltiplos do objeto. Entendeu? Do objeto. O que o Benjamin procura é exatamente essa reconfiguração que as ideias fazem dos objetos. Né? E aí ele vai completamente contra a maneira como uma filosofia tradicional, clássica, metafísica, faz desses conceitos de ideia, de conceito e tal. Né? Porque, no caso de uma filosofia tradicional, a multiplicidade ela é reduzida à unidade. Ponto. Né? Tudo que aparece lá tem que ser reduzido a uma determinada ideia geral que vai explicar tudo. Mas no caso dessa filosofia tradicional, quando essa unidade ela reduz a multiplicidade, ela meio que elimina a riqueza dessa multiplicidade. O que o Benjamin procura é outra coisa. O Benjamin ele procura desvendar, ele procura revelar, né, a riqueza dessa multiplicidade. E aí ele vai buscar imagens dialéticas da relação desses elementos múltiplos, dispersos, né, e contraditórios. Entendeu? É isso que ele vai buscar. É isso que nós buscamos fazer aqui com o Murilo Mendes. Foi isso que a gente fez com o Murilo Mendes. Entendeu? Eu não cheguei nesse texto e falei: tudo isso que o Murilo Mendes falou, tudo isso podemos dizer que é só uma coisa. É a saudade que ele tem do professor dele. E uma espécie de nostalgia da infância. Pronto, é isso. Ponto, acabou. Todo esse texto do Murilo Mendes, ele só serviu para mostrar que ele é um homem velho, que ele tem saudade da infância e que ele tem saudade do professor dele. Ponto, acabou. O resto não interessa. Entendeu? Não. É exatamente o contrário. Tudo interessa. Tudo no texto literário interessa. Tudo é interessante. Entendeu? Texto literário. Por quê? Porque foi escrito por um poeta de alto nível, né? E esse poeta, se ele é de alto nível, ele torna tudo importante. Né? Então nós temos que reconhecer, né, a riqueza disso que ele está apresentando para a gente. Né? E foi isso que a gente procurou fazer. Ok, esse é o primeiro vídeo do 1.2. Obrigado.